Olá, amigos do canal, estamos de volta para mais um vídeo, pedindo a você mais uma vez, se inscreva no canal, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, é de graça, viu? Não paga nada, meu amigo, você assiste o vídeo todinho, não custa nada você tacar o dedo e se inscrever no nosso canal, ok? Bem, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de Mário Gomes, o galã que teve a carreira abalada por um boato cruel. Considerado um dos homens mais bonitos do Brasil, Mário Gomes despontou como galã no final da década de 70. Moreno e dono de um belo par de olhos azuis, o ator foi vítima de um boato maldoso que quase destruiu sua carreira no auge da popularidade. Mário do Nascimento Gomes nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1952. Ele herdou o nome do pai, que era um vendedor, dono de uma grande lábia e que se tornou um homem muito bem relacionado devido à sua desenvoltura com negócios. Mário Gomes, o pai, entretanto, sonhava em produzir cinema e chegou a fundar sua própria produtora, mas morreu repentinamente. Mário Gomes, o filho, então entrou para o Conservatório Nacional de Teatro para honrar o sonho de seu genitor. Muito bonito, o jovem conseguiu um papel na novela A Mansão dos Vampiros, em 1970, a última produzida pela Excelsior, antes de seu fechamento. Ainda em 1970, Mário Gomes fez um papel não creditado em Anjos e Demônios. A trama exibida apenas no Rio de Janeiro, devido à decadência da emissora já em vias de encerrar as atividades. Não foi suficiente para deixar o ator famoso. E foi somente em 1972, quando Renata Fronzi o convidou para atuar na peça O Peru, que Mário Gomes começou a galgar seu lugar como ator. Paralelamente à peça, ele trabalhava como dublê do ator Jaci Valadão na novela Tempo de Viver, 1972, único trabalho de Gomes na Tupi. A novela, produzida pela TV Tupi no Rio de Janeiro, não foi exibida pela TV Paulista, devido às divergências entre emissoras, e em São Paulo acabou sendo televisionada pela TV Gazeta. Já na Globo, Mário Gomes ganhou um pequeno papel na novela Bicho do Mato e também atuou na novela A Patota em 1972-73. Aos poucos começou a arrancar suspiro das fãs que se encantavam com o belo rapaz. O apresentador e produtor Carlos Imperial comprou os direitos de uma peça que Mário Gomes participava e transformou em um filme. Imperial havia pedido financiamento para a Embrafilme, empresa estatal da época, para fazer um filme infantil, mas na verdade fez uma pornochanchada. Ele mudou completamente o texto do autor Fernando Melo e fez uma obra completamente anárquica e não agradou o autor do texto original. Carlos Imperial então mudou o nome do filme para Ele, Ela e etc. E a produção foi rodada em 1973. Mário Gomes, que na época das filmagens ainda era quase desconhecido, mas Imperial viu que o ator despontava na televisão e engavetou o filme pronto, esperando Mário Gomes estourar. Com o sucesso de Duas Vidas, Imperial tirou o filme da gaveta e lançou-o nos cinemas com o nome Sexo das Bonecas, em 1976. Ele também comentou um cartaz ao ilustrador Benício, onde Gomes aparecia montado como um travesti, com perucas e cílios postiços, algo que não existia na obra. Mário Gomes achou o material publicitário apelativo e processou o ator. Furioso com o ator, Imperial foi responsável por criar uma notícia falsa envolvendo Mário Gomes. O jornal sensacionalista Luta Democrática, fundada por Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, publicou uma matéria chamada Mário Gomes entalado com uma cenoura da entrada em hospital. A notícia dizia que o ator havia sido internado em maternidade com uma cenoura presa nas partes íntimas, e logo a história tomou uma enorme proporção nacional. Jornais publicavam matérias com títulos como Mário Gomes internado em uma maternidade para dar à luz a uma cenoura. Apesar de fantasiosa, o
boato correu o país e arruinou a carreira do galã, que não conseguiu divulgar o disco que acabara de gravar. Mário Gomes passou a ser chamado de Cenourinha, Pernalonga e todo tipo de galhofa maldosa devido à vingança promovida por Carlos Imperial. À época, protagonista de Duas Vidas, acreditou-se também que o diretor Daniel Filho também tivesse parte na campanha difamatória contra o ator. Tudo porque Daniel era casado com Beth Faria, na época a estrela da novela e par romântico de Mário Gomes. E durante as filmagens, Beth e Mário Gomes começaram a namorar, fazendo com que a atriz pedisse o desquite de Daniel Filho. Foi dito até que Daniel pediu a cabeça do ator, mas na verdade o diretor afastou-se da novela, que foi assumida por Gonzaga Plota e foi viajar fora do país. Depois disso, Mário Gomes desapareceu da televisão, o ator processou o jornal e venceu a batalha judicial, sendo indenizada em 6 salários mínimos. Difamação, mas o estrago já estava feito. Depois de algum tempo, Mário Gomes conseguiu recuperar a sua fama e atuou em muitas novelas da Globo, como Marrom Glacê, Pumas e Paetês, O Jogo da Vida, Sol de Verão, Guerra do Sexo. Finalmente, ele voltou a ser protagonista como jogador de futebol Luca em Vereda Tropical em 1984, quando fazia par romântico com Lucélia Santos. A vida seguiu e depois Mário sumiu da televisão. Há pouco tempo ele apareceu vendendo cachorro-quente em uma barraca na praia. Hoje, Mário Gomes vive no Rio de Janeiro, diagnosticado com câncer na próstata. Ele conseguiu regularizar sua situação de vendedor ambulante e hoje é dono dos Gomes, um quiosque que vende hambúrgueres e açaí na orla da praia.